Temos aqui que uma progressão geométrica decrescente, o quarto termo é 26 e o sexto é 104. Aí ele pergunta qual que é o 12º termo dessa PG. Veja bem, uma progressão geométrica é uma sequência de números da seguinte forma, em que eu pego o anterior, multiplico pela razão e vou descobrindo o termo seguinte, tá certo? A razão aqui eu chamo de Q, né? Q é a razão. Ou então, se eu quiser fazer o caminho inverso, se eu dividir o termo da frente por Q, eu acho o termo anterior, tá certo? Então, olha, se eu multiplicar o termo pela razão, eu acho o termo seguinte. Se eu dividir um termo pela sua razão, pela razão da PG, eu acho o termo anterior, tá certo? Isso aqui é um Q, não é 9 não, tá? Então, para frente multiplica, para trás divide, para achar os termos, tá? Isso aqui é um APG. E nesse exercício ele fala que tem o quarto termo, né? Tem o quarto e o sexto. Então tá, então vamos supor que aqui é o quarto termo, que é 26. Aqui é o sexto termo, que é 104. Beleza? Então, no meio do quarto e do sexto fica o quinto termo, que eu vou chamar de X. Viu? Vou chamar de X, quinto termo. Quarto, quinto, sexto. Então, né? Certo. Então, se eu pegar o 26 vezes a razão, eu vou obter o X. 26 vezes a razão, obtenho o X. E se eu pegar o 104 e dividir pela razão, eu também obtenho o X. 104 dividido pela razão, eu obtenho o X. Tá? Então, para frente, multiplica. Então, 26 vezes a razão, acho o X, que está na frente. Para trás, divide. 104 dividido por Q, pela razão, eu acho o X. Tá certo? Então, veja bem, aqui eu tenho o X e aqui eu tenho o X. O X, então, vai ser isso aqui tudo. Então, eu vou colocar aqui 26, que vai ser igual a, em vez de X, eu vou colocar 104 sobre Q. Agora, eu multiplico cruzado, vai ficar 26Q vezes Q, dá 26Q ao quadrado. 26Q ao quadrado, né? Que é igual a 104. O Q ao quadrado fica sozinho. 104 divide por esse 26 aqui que passa dividindo. Q ao quadrado vai dar 4. 104 dividido por 26 dá 4. Para eu poder obter esse valor do Q, eu vou ter que tirar esse quadrado daqui, né? Então, eu deixo o Q e extraio a raiz quadrada do outro lado. O certo seria mais ou menos raiz quadrada, porque toda vez que eu extraio do outro lado, é um mais ou menos que tem que aparecer aqui. Porém, como aqui fala que a PG é crescente, então a razão é positiva, né? Então, a razão é positiva. Então, por isso que eu não pego menos aqui. Então, meu Q vai ser raiz de 4, que é 2, né? O que vai me resolver isso? Vai me resolver que eu descobri a razão. Eu vou ter que usar agora um princípio de PG, que é o seguinte, AN vai ser igual a M, que multiplica Q elevado a N menos M. O que significa isso? Um termo qualquer, né, que eu vou encontrar aqui, por exemplo, o 12º termo. O exercício pede o 12º termo, né? Então, o 12º termo, que faz o papel de N, vai ser igual... Qual que é um termo qualquer que eu tenho aqui? Por exemplo, 104, que é o sexto termo, né? Que a gente chama aqui de A6, né? Então, esse aqui vai ser o meu AM. O AM meu vai ser A6, que multiplica a razão, que é 2, vezes o termo que eu estou querendo, que é 12, menos o termo qualquer que eu peguei aqui, que é o sexto, né? Então, olha, o termo qualquer que eu quero, que é o 12, o 12º, vai ser igual ao A6, que é um termo que eu conheço, o valor, vezes a razão,
elevado ao n, que é esse termo que eu estou querendo, que é o 12, menos o termo que eu conheço, que é o 6. Então, a 12 vai ser a 6, que multiplica 2 elevado a 12 menos 6. Tá certo? O A12, então, vai ser... O A6 é 104. Multiplica 2. 12 tira 6, dá 6. O A12, então, vai ser 104 vezes... O que é 2 à sexta? É 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, né? Olha, então, ó, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Então, 64 aqui. Então, o meu A12, meu 12º termo, vai ser 104 vezes 64. Eu calculando isso aqui, eu vou obter 6.656. Esse é o meu 12º termo dessa PG crescente aqui, nessa condição aqui. 6.656 é justamente a letra A, né? 6.656.